Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Afonso Moreira Júnior, seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, ao vivo. No programa de hoje, eu tenho a grata satisfação de receber o nosso irmão Leonel Samaia, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom dia, Leonel. Bom dia, Afonso. Muito satisfeito e animado, de estar aqui com você. Obrigado, hein? Meu irmão Leonel, colega nosso, companheiro nosso da primeira hora no diálogo interreligioso, promovido pela Casa da Reconciliação e pela própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos apresentar o Leonel, para quem não conhece. Nosso irmão Leonel Samaia, ele nasceu em 1946 em Cedro, no Ceará, e se estabeleceu em São Paulo. Ficou paulistano a partir de 1950. Em 1961, ele se converteu à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós aprendemos a conhecer como a Igreja Mórmon. Ele serviu como missionário de proselitismo na missão francesa do leste, com sede em Genebra, na Suíça. Estudou Ciências Sociais na USP, Universidade de São Paulo. Cursou Educação e Mestrado nas universidades de Chicago e Brigham Young. Ele foi bispo voluntário na ala São Paulo V da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele doutorou-se em Desenvolvimento Organizacional na Universidade Case Western Reserve, em Cleveland, Ohio. Ele é presidente voluntário da Missão Fortaleza, foi presidente voluntário da Missão Fortaleza, cobrindo Ceará e Piauí, pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Entre 2014 e 2015, Leonel Samaia foi missionário no Templo de Washington, nos Estados Unidos. Entre 2018 e 2021, foi voluntário pelo Gabinete de Genebra para Educação em Direitos Humanos e no desenvolvimento da plataforma do projeto Colega em Direitos. Leonel Samaia, nós estamos nos chamados últimos dias. Os mórmons acreditam em Apocalipse ou que alguma coisa está prestes a acontecer que vai mudar a vida na face da Terra? Sim, os sinais são evidentes, corroborando muitas das profecias que são contidas, no nosso caso, na nossa crença, na Bíblia Sagrada, em que o próprio Jesus Cristo, no final da sua vida, previu um tempo, na época em que ele voltaria, após a sua ressurreição. Ele indica, então, situações de guerra, de fome, de perseguições, e isso tudo também está registrado no livro de Apocalipse, as revelações, então, do apóstolo João, dando sinais claros que se assemelham muito àqueles que nós vemos agora, que fala, então, de uma passagem, de um cumprimento, do cumprimento, então, de tempos, de dispensações antigas e o início de uma nova dispensação. Leonel, nós aqui conhecemos os mórmons, respeitamos a crença mórmon há muito tempo. Nós queríamos saber qual a origem desta crença, qual a origem
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma história resumida, se você puder nos passar, por favor. Há muitos que estão nos acompanhando, e essa é uma pergunta comum a todos. Uhum. Bom, nos reavivamentos religiosos do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, houve bastante efervescência religiosa. E num desses momentos, num dos estados dos Estados Unidos, no estado de Nova York, havia então bastante, não é turbulência, mas ali uma efervescência religiosa muito grande, e numa família de camponeses ali daquela região, da família Smith, então que tinha 8 filhos. Então a família estava em meio àqueles movimentos religiosos e queria se filiar realmente a alguma religião que pudesse responder às necessidades dele. Um dos jovens, chamado Joseph, ele ficou bastante confuso e não encontrava uma maneira de encontrar, não encontrou uma maneira de achar então aquela harmonia que ele buscava na sua busca religiosa. E ele então, confuso, uma vez lendo na Bíblia, na Epístola de Tiago, disse: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aquela escritura tocou-lhe profundamente, e ele, meditando e ponderando, achou que realmente aquilo deveria fazer sentido, poderia fazer sentido. E ele se retirou a um bosque, calmo, numa manhã de verão, e ele se ajoelhou em oração, na busca, então, de sua resposta. E aí foi que nós percebemos, pela experiência dele, que os tempos antigos em que Deus se revelava ao homem pessoalmente, falando a profetas, foi restaurado. E visitando ali o menino no bosque, o pai e o filho conversaram com ele. E o jovem expôs, então, sua ansiedade em termos de encontrar a religião verdadeira. E foi-lhe dado uma resposta, para mim, pessoalmente muito pungente, que é quando Cristo falou que a grande dificuldade religiosa em todos os tempos estava sendo a questão da aparência. Todas as formas religiosas se aproximavam muito dele com a boca, os lábios, né? Mas o coração estava longe. E ali começou um relacionamento com o jovem de um plano de revelações fabuloso em termos da restauração da Igreja de Jesus Cristo que existia antigamente, a restauração do livro de Mórmon, que é esse livro de escrituras que foi desenvolvido em outra parte do mundo, e outras doutrinas importantes para a família e para a vida eterna. Ali foi o início, nesse vínculo, então, através da oração com o Joseph Smith, que se tornou um profeta moderno nos nossos dias. A moda, o modelo dos profetas antigos, em revelação direta com Deus. Nós estamos conversando aqui ao vivo com Leonel Samaia, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde nós já tivemos a oportunidade de sermos acolhidos com muito carinho, com muito respeito, com muita harmonia pelos seus diretores e pelos seus integrantes, a quem agradecemos aqui de público. Na produção do programa de hoje, eu quero assinalar Thaís Cabenghelli, Fábio Bettinassi, de Araxá, e Alex Monteiro, do Bom Retiro. No apoio à produção, Mary Cristina Souza Martins. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Marcos Magrini, Rogério Palma, Jefferson Carvalho. No telefone, a Solange Paixão. Participe aqui da entrevista com Leonel Samaia pelo telefone do nosso WhatsApp. O telefone é operadora 11, estamos em São Paulo, 99643-3827. Vai aparecer aí daqui a pouco, participe com a sua pergunta. Operadora 11, você está vendo aí, 99643-3827.
2,7. Leonel, as perguntas estão chegando aqui. Como funciona a Bíblia Mórmon? Ela possui elementos da Bíblia Católica? Eu estou com o meu livro dos Mórmons aqui, e ontem à noite eu estava estudando, me preparando espiritualmente para a entrevista no livro de Moroni. Uhum. Está bem. Bom, ele não é uma Bíblia, né? Ele é um livro de escrituras, a exemplo da Bíblia. Nós acreditamos plenamente na Bíblia Sagrada, desenvolvida no continente antigo, né? Junto às tradições israelitas e depois à tradição cristã. Nós adotamos esse livro plenamente como um livro de revelação. Agora, o livro de Mórmon, que não é livro dos Mórmons, né, mas o livro de Mórmon, ele é um livro semelhante à Bíblia, que foi escrito por civilizações antigas na América. Pessoas que haviam imigrado do continente asiático e desenvolveram mil anos de história, passando de geração em geração a família, e eles escreviam as suas experiências, os seus profetas registravam essas coisas em placas metálicas, e isso foi se acumulando, e aparece então mais no final da civilização, antes da sua destruição em guerras, este homem chamado Mórmon, que era um historiador e também um profeta, e ele recebe a incumbência de fazer um resumo da história, dos 1000 anos de história dos grupos que viveram aqui na América. Então, o livro de Mórmon foi revelado ao profeta Joseph Smith, e por revelação, por inspiração, ele traduziu, e nós temos, então, um segundo livro de escrituras antigas. Além da Bíblia, nós cremos plenamente no livro de Mórmon, que constitui essa história de 1000 anos no continente antigo, em que esses homens tiveram, inclusive, a visita de Jesus Cristo ressuscitado a eles, como uma segunda testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Não foi só um povo que viu ele no continente antigo, mas essa outra civilização sediada aqui no continente americano recebeu a visita pessoal de Jesus Cristo, ensinou-lhes o Evangelho, e eles têm isso registrado como fonte de inspiração e é uma testemunha de Jesus Cristo. Tem uma questão aqui muito interessante, a propósito do código de conduta daqueles que seguem a sua igreja. Existe uma espécie de código de conduta entre os mórmons, como, por exemplo, o não consumo da cafeína. O senhor poderia citar outros pontos do código de conduta, de orientação para os seus seguidores? Sim, na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos os 10 mandamentos, que é um padrão rigoroso, então, de lei que seguimos até hoje. Depois nós temos dos ensinamentos de Jesus Cristo, por exemplo, o Sermão da Montanha, ou então a recomendação que ele deixou do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E mais modernamente, nós temos, então, orientações reveladas aos profetas de hoje, dos nossos tempos, em que estabelece, então, padrões, então, para nós seguirmos. E um deles, então, é esse do que chamamos a palavra de sabedoria. Foi dada como uma instrução de sabedoria. E fala, então, nessa revelação, Deus fala da sua criação e dos propósitos de cada coisa, em termos dos elementos químicos ou de vegetais, ou plantas, e assim por diante, elementos que fazem parte da criação, e o Senhor dá uma orientação sobre os propósitos dos usos de cada uma dessas coisas. Então, nós recebemos, então, um padrão de conduta alimentar em que evitamos o café, o chá preto, o tabaco, as drogas e o álcool. Mas, além disso, nós temos todo
uma série de padrões que devemos nos preparar para ir ao templo, que é por exemplo, inclui uma vida familiar exemplar, o pagamento do dízimo, a prática do jejum, todas essas coisas fazem parte do nosso código de conduta, padrão, então, de vivência e de caráter a ser cultivado pessoalmente e em família. E na religião, né? Muito bem. Leonel Samaia, corrigindo aqui, quem está na técnica é o nosso amigo Jefferson Silva. Obrigado aí pelo apoio na técnica. Nós sabemos que uma das diretrizes da Igreja Católica, ou melhor, não é a Igreja Católica, a Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, na sua origem, é a pergunta que nós recebemos, é a permissão da poligamia masculina, onde um homem pode ser casado com várias mulheres. Esta prática ainda existe, ainda é seguida? Não. Desde o final do século XIX, ela já foi extinta, né, da prática, então, na religião mórmon. E foi na travessia dos Estados Unidos, em que eles foram expulsos do leste dos Estados Unidos e tiveram que se transportar para o oeste. Então, ali naquele período, deve ter sido em torno de uns 40, 50 anos, é que houve, então, a prática da poligamia da igreja. Mas hoje não, hoje ela, desde 1890, ela não faz mais parte do nosso código de vida. Os mormons acreditam na vida eterna. Fica aqui uma pergunta que é sempre feita aos nossos entrevistados. O que acontece com a alma depois da morte do corpo físico para aqueles que seguem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Bom, nós sabemos que são milhões e milhões, bilhões de espíritos que vêm à Terra e que é importante no ministério de Jesus Cristo que todas as pessoas recebam o Evangelho, nasçam de novo, sejam transformados para que herdem a vida eterna. Então, são muitos poucos aqui na Terra que têm essa oportunidade, de todos os que já viveram em todos os tempos, né? Agora, nós aprendemos, então, no Novo Testamento, na Epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 18 e 19, fala de Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. No período entre sua morte e a sua ressurreição, ele esteve neste mundo espiritual, onde vão as pessoas depois desta vida, estão organizados em espíritos entre todas as nações, e Cristo organizou o seu ministério para que essas pessoas recebessem o Evangelho. Então, a vida de uma pessoa continua normalmente, há ali os encontros familiares, as suas organizações ali sociais, mas as pessoas têm ali o ministério de Jesus Cristo organizado desde que ele faleceu e foi pregar os espíritos em prisão. E essas pessoas têm a oportunidade, por meio da restauração da Igreja de Jesus Cristo, de receber ordenanças, como o batismo, o nascimento do Espírito Santo, a organização de sua família para a eternidade. As pessoas, então, depois dessa vida, elas recebem ainda o Evangelho, são convertidas, são convertidas, um trabalho é feito por eles para que eles recebam a plenitude das ordenanças e do Evangelho. E assim eles, em espírito, eles crescem, promovem então o seu aperfeiçoamento e são preparados para voltar à presença de Deus. Leonel Samaia, o irmão é uma figura sempre pacificadora, sempre juntando as criaturas no diálogo interreligioso. Essa pergunta é minha mesmo. Eu quero perguntar o seguinte: como é que o irmão entende o diálogo interreligioso? Qual o seu objetivo? Qual o propósito da sua atuação? É sempre presente, sempre constante e assídua nesses eventos em que nós somos solicitados a participar?
Não, poxa, obrigado por essa pergunta. E eu acho que o que eu tenho a dizer é exatamente o que eu recebo de você e dos meus colegas. Puxa, há esse sentido, então, de confraternização, me dando o sentido perfeito de que todos nós, você, eu e todos os nossos colegas, todas as pessoas, nós somos filhos literais de Deus, criados à sua imagem e semelhança. E essa amizade, a confraternização, esse espírito interreligioso enriquece profundamente o nosso convívio e tanto aqui nessa terra, como eu digo, na medida daquilo que eu expliquei antes, na medida que passarmos dessa vida, nós continuamos com os mesmos padrões social ou de sociabilidade que temos aqui. Então, a irmandade, o serviço, a troca de conhecimento e o cultivo das virtudes, isso é o que pode melhor nos preparar para retornarmos à presença de Deus. Então, isso tudo é um ensaio, uma oportunidade para nós exercitarmos o nosso arbítrio e cultivarmos nossa natureza espiritual. E esse convívio é realmente fabuloso, é o que eu mais aprecio, principalmente no grupo, né, do qual fazemos parte. É isso, Afonso. Muito bem, tem uma pergunta muito interessante aqui, Leonel. O povo quer saber. É verdade que a Igreja Mórmon possui o registro de nascimento e morte de todas as pessoas? E se isso é verdade, qual a finalidade dessa informação? Nossa, excelente pergunta. É um dos zelos grandes da igreja, desde que a igreja foi organizada em 1830, essa questão da busca dos registros de todas as pessoas, porque todos são filhos literais de Deus. Esses nomes, então, são importantes, e é curioso é que, mais ou menos nessa época, em várias partes do mundo, um movimento se forma muito fortemente para que, nos seus rincões, quer dizer, os nomes sejam guardados e a história da família seja cultivada. Então, é muito importante para nós, por causa daquilo que eu expliquei antes, de que, ao passarmos dessa vida, precisamos ouvir o Evangelho, e Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. O Evangelho está sendo pregado entre os mortos também. E existe a conversão dessas pessoas, e eles recebem as ordenanças aqui na terra. É a ordenança do batismo pela água e a ordenança do Espírito. Isso é feito fisicamente aqui na terra. E nos nossos templos sagrados, são em torno de 200 no mundo, esses nomes que os membros, então, os membros buscam e construir a sua árvore genealógica, e buscamos também a realização em outros nomes, por meio de uma busca, então, genealógica de registros. E então essas ordenanças são feitas pessoa por pessoa, seus nomes são pronunciados, e cada um do que passa aqui pela terra e é convertido em espírito. Apesar de nunca ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho aqui, ele ouve no mundo dos espíritos, e as ordenanças são feitas por cada um deles, com seus nomes pronunciados corretos. É como se estivéssemos chegando num cartório, eu tivesse uma herança para receber e não tem meu nome lá. Não há identidade, não há registro, não há relacionamentos, não há vínculos. Então, todas as coisas se perdem se os registros não são guardados. E tudo isso é importante para nós por causa dessas ordenanças sagradas do batismo, do Espírito Santo, do casamento, da unidade da família. Tudo é feito aqui na Terra, em que esses nomes são trabalhados, essas ordenanças, e as famílias são asseguradas para viverem juntas eternamente. Todo mundo perfeitamente identificado. A matriz da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é em Salt Lake City, em Utah. Qualquer pessoa pode visitar esse templo, ou somente os membros da Igreja Mórmon? Leonel? Olha, tanto o templo ali, aquele templo central que é mais conhecido, em Lago Salgado,
né, Salt Lake City, mas mesmo o templo aqui em São Paulo tem um, vai ser construído mais um. Os templos são reservados para ordenanças sagradas superiores, em que uma pessoa se qualifica para participar dessa ordenança. Então, as nossas capelas, as nossas igrejas têm a função social de associar os membros através de atividade, mas os templos, a exemplo desses batismos pelos mortos, a ordenança do Espírito Santo pelos mortos e os casamentos das pessoas falecidas, as unidades familiares, essas ordenanças superiores e que têm um caráter eterno, que exige realmente um padrão muito elevado de conduta e de compromisso, aí os templos, então, são reservados para as pessoas, então, que vão fazer essas ordenanças superiores. Então, aí indica um grau de preparação espiritual muito elevado. Mas é aberto a todos os membros. Os templos não são locais de uma casta sacerdotal que governa, exerce algumas coisas secretas lá, não. É para a entrada dos membros que são dignos e que se prepararam para essas ordenanças, e é para uma atividade realmente de preparação para a vida eterna, pessoalmente e com a família. Então, essa é a característica do templo, porque eles são mais reservados. Uma questão aqui muito interessante, muito curiosa, os mormons acreditam que qualquer pessoa pode ser Deus. Qual o fundamento dessa crença, Leonel? Bom, isso é um relacionamento familiar literal, porque nós acreditamos, está no Novo Testamento, que somos filhos literais de Deus, criados à sua imagem e semelhança, somos da mesma natureza dele. Cristo fala, né? Meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, né? E isso para nós não tem apenas um sentido simbólico, é um sentido literal. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, é natural que um filho cresça e atinja a estatura de seu pai. E o pai tem interesse que o filho venha, retorne a ele aperfeiçoado, a fim de usufruir das mesmas bênçãos e privilégios que ele. Então, nós somos uma família. E o sacrifício, o esforço de Cristo, o grande sacrifício que ele fez, e que agradou plenamente ao Pai, foi que ele deu a condição aos filhos de virem morar e viver junto com ele, e usufruindo plenamente da vida eterna, que para nós, então, essa característica da vida eterna não é uma coisa só assim individual, uma coisinha que o Senhor pega uma varinha e abençoa uma pessoa e ela está salva. Não dentro desses padrões que nós explicamos do tempo, uma pessoa ela tem que passar por essa vida e atingir um padrão, uma estatura de vida familiar perfeita, para viver na presença de Deus e ser semelhante a Deus, de ter a vida eterna e de participar na construção de famílias eternamente. Não estamos aqui por um mero capricho ou para agradar um ser ou outro, mas é de pegarmos a nossa natureza e atingirmos a plenitude. E nisso nós estamos profundamente ligados, conectados com Deus, nosso Criador e nosso Pai. E o Filho, fazendo o sacrifício para vir nos levar de volta à presença de Deus na nossa capacidade suprema, que é essa de viver a vida eterna. Nós, com nossas esposas e nossos filhos. Leonel, os Mormons têm como fundador o norte-americano Joseph Smith. Você podia falar um pouquinho sobre Joseph Smith, que é uma figura assim bastante carismática, que tem uma história de sacrifício, de fé, de muita luta, para quem conhece um pouquinho como nós aqui. Mas o que você pode passar a propósito da personalidade deste profeta, que nós podemos colocar assim? Tá certo. Bom, a sua vida nessa experiência religiosa
se trava ali, como eu expliquei no início, né, dentro daquelas efervescências e os reavivamentos religiosos, e ele confuso no que ele fez sua busca, nas leituras, nas conversas com os ministros. Ele percebia apenas confusão, efervescência, entusiasmos nas horas da pregação, mas ele queria alguma coisa mais autêntica. E ele, da sua natureza, ele sempre foi, então, realmente uma pessoa muito aberta, muito tolerante, com uma percepção muito grande assim do aperfeiçoamento de um governo, seja na família ou na comunidade. E aí é que ele foi sempre um buscador de revelação e de inspiração. E além do livro de Mórmon, porque nós temos a Bíblia, o livro de Mórmon, que é essa tradução desse documento antigo, ele próprio, Joseph Smith, ele escreveu em torno de o que chamamos de seções, né? ou capítulos ali, mais de 130, que mostram uma fundamentação religiosa muito grande em termos da identidade de Deus, a religiosidade, que inova completamente tudo o que existia de tradicional, que é esse relacionamento pessoal com Deus, em que, para mim, é uma das marcas mais importantes da igreja, ao perceber entre os membros o sentimento de afeto que eles sentem pela identidade com Deus e o relacionamento que eles desenvolvem com Deus. Traz um sentido de igualdade, de santidade assim muito elevada. Isso o Joseph Smith, então, sempre trabalhou muito para que pudéssemos realmente compreender a natureza do nosso relacionamento com Deus e a volta que vamos fazer, ou que devemos empreender na volta para Ele, né? E depois o sentido da organização da igreja, do sacerdócio, leis de saúde, do dízimo, então leis assim do crescimento então financeiro dentro de uma comunidade, a prática do jejum, que também, quer dizer, nós ganhamos assim um sentido muito profundo desse sacrifício que fazemos os membros da igreja mensalmente, a prática do jejum, e depois aquilo que é economizado, o que uma pessoa economizou durante o jejum, ela deve oferecer para que isso seja juntado com os recursos de outras pessoas, as ofertas de outras pessoas, e haja fundos para socorro das pessoas que estão necessitadas por desemprego, por questão de moradia, saúde. Então, esse sacrifício do jejum é disciplinadamente então desenvolvido e administrado para que não haja fome, não haja abandono e não haja frio. Então, que as pessoas sejam realmente assim socorridas. Então, é assim uma série de princípios que a igreja desenvolve dentro de um sacerdócio que não é profissional, é um sacerdócio voluntário. Então, e todos os que estão na igreja, os apóstolos, os profetas, são todos então voluntários e desenvolver a religiosidade justamente através dessas práticas e desses exercícios juntos, uns com os outros. Então, isso é um padrão realmente assim de religiosidade, de santidade, que nos encanta na capacidade, na base dos ensinamentos do Joseph Smith sobre governo, natureza de Deus, ordenanças, natureza nossa e a organização da igreja e as ordenanças em geral. Entre 2018 e 2021, Leonel Samaia foi voluntário pelo Gabinete de Genebra para educação em direitos humanos e no desenvolvimento da plataforma do projeto Colega em Direitos. Conta para nós, Leonel, direitos humanos, educação por direitos humanos, esse belíssimo trabalho no qual o meu irmão está envolvido. Poxa, não, obrigado aí pela oportunidade, Afonso. Bom, nós temos sido influenciados por esse documento editado em 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma iniciativa ali da Organização das Nações Unidas em juntar pessoas de diversas nações
diversas crenças, e que depois do horror da Segunda Guerra Mundial realmente nos trouxesse algo que pudesse sensibilizar, ampliar a visão e que nos trouxesse realmente padrões que permitisse, que viriam permitir nós vivermos em paz uns com os outros. Isso, então, dentro de um perfeito conhecimento da natureza humana. E, então, esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é alguma coisa que ainda precisa ser mais bem conhecido, melhor conhecida entre as pessoas. E a Igreja, então, teve essa iniciativa de criar esse escritório em Genebra, o Gabinete de Genebra, e desenvolver um programa de educação em direitos humanos para crianças e adolescentes. Então, o foco é essa geração nova que vem. Nós estamos ainda horrorizados com as coisas que acontecem em torno de nós, entre nações, como essas guerras de agora, ou entre as pessoas, entre instituições, e nós sentimos profundamente a necessidade de que uma geração seja ensinada quanto aos reais princípios da nossa natureza como pessoa, de liberdade, consciência, convívio, direito à vida e demais dons e bênçãos que usufruímos, que gozamos como seres humanos, mas que precisa ser sensibilizado, não por professores ou que venham ensinar as pessoas, mas essa plataforma ela permite as crianças e os adolescentes discutirem e conversarem sobre os direitos humanos. E aí as coisas, então, serem aprendidas intuitivamente. As crianças vão descobrir e exercitar e ganhar uma cultura nova em termos dos direitos da pessoa, estudando, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Leonel Samaia, nós vamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de pedir ao meu querido irmão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que transmitisse a mensagem do seu coração às pessoas aflitas que estão nos assistindo, incomodadas com as notícias de guerra, de desajuste por toda parte, as aflições que o nosso Brasil está enfrentando também, a sua mensagem do coração à luz da sua crença religiosa. Olha, é minha profunda crença e confiança, Afonso, nessas experiências que temos desenvolvido juntos, de que nós somos, literalmente, filhos e filhas de nosso Pai Celestial. E de que Jesus Cristo, na presença dele, nossa, se voluntariou para vir a esta terra, nascer e passar pelas nossas experiências. E ele sofreu. Ele foi moído, ele foi desprezado, e ele passou por um conhecimento da natureza daquilo que nós sentimos agora, nas provas e nas durezas. E eu diria que para termos calma e confiança de que o Espírito do Senhor está presente, espalhado, e tem a condição de nos trazer juntos, e vai ser uma questão de realmente nos aproximarmos e ouvirmos a esse Espírito e cultivarmos o tipo de influência que ele traz. Esse momento como nós estamos tendo agora de conversa, traz a força, esse tipo de espírito dentro de nós. E é isso que eu gostaria de mais aprender a fazer e de que você cultiva e permite isso agora entre nós, Afonso, essa questão de conversarmos e de nos aproximarmos e de realmente, dentro da luz das Escrituras e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós alimentarmos-nos uns aos outros dentro de práticas e de tratamento que realmente vão trazer esse sentimento de confiança e de paz, e de que seremos recebidos de maneira grata e plena e perfeita
quando estivermos de volta na presença de nosso Deus e de termos passado por essas provas terrenas. Você acompanhou Programa Conviver.